Eu tenho observado uma coisa que é uma constatação minha. Não tem a ver com ciência, não é uma coisa assim... Artigos científicos mostram que... né, não está em artigo nenhum, a ciência talvez não tenha feito absolutamente nada de pesquisa a respeito disso, mas é uma pesquisa informal que eu tenho feito através da observação. Eu tenho observado várias mulheres que, quando atingem um certo progresso e prosperidade na vida, às vezes é financeiro, então às vezes elas passaram boa parte da vida como donas de casa e de repente começam a trabalhar fora, ou mal tinham ensino médio, daí resolvem fazer uma faculdade, se formam, começam a trabalhar, começam a ganhar dinheiro, né, contribuir em recurso financeiro dentro de casa. Muitas mulheres, às vezes, passaram uma vida toda descuidadas com a saúde, né, com a aparência, às vezes vivem acima do peso, aí resolvem a questão do sobrepeso, ou fazem uma bariátrica, ou vão pra academia, viram rato de academia, malham, perdem peso, mudam hábitos, né, alimentares, hábitos de vida, enfim. Vários progressos que eu observo na vida de várias mulheres, mas tem algo estranho que acontece após essas conquistas. Surge assim uma notícia que a fulana se separou do marido, ou que o marido se separou da fulana. É uma coisa assim que eu já vi várias vezes e juro, eu não estou exagerando, não é assim uma... Como é que é aquela palavra? Hipérbole? Não sei. Não é um exagero da minha pessoa. De fato, eu tenho percebido que, não é todos, obviamente, mas parece que tem um gatilho nesse progresso que desencadeia em vários divórcios. Por quê? Eu tô tomando meu café e eu não posso esquecer dele, tá? Senão eu vou tomar café frio. Por que sempre depois, sempre não, né? Vamos parar de generalizar. Por que muitas vezes, depois de um salto de prosperidade, de progresso, principalmente na vida da mulher. Eu tô dizendo mulher porque justamente eu não vejo esse progresso, né? Eu não vejo o cara ganhando uma promoção, eu não tô vendo o cara fazer uma outra faculdade, ganhar mais dinheiro, sei lá, mudar, empreender, ter um negócio, enriquecer, perder peso, melhorar a aparência, ficar mais bonitão, ficar malhado. Não, o cara continua o mesmo de sempre. Às vezes é aquele carinha, né, com a sua vida, com o seu trabalho, às vezes acima do peso, enfim. Ele continua o mesmo Joãozinho do passado, Joãozinho do presente, Joãozinho do futuro, é o Joãozinho. A mulher passa por um salto de conquistas, ela fica muito mais bonita, ela fica mais inteligente, ela estuda, ela às vezes deixa a vida de dona de casa, ela começa a trabalhar fora, vai estudar, se forma, enfim. E aí acontece um divórcio logo após os frutos dessas conquistas, né, desse esforço dessa mulher começar a aparecer. Então, quando ela começa a colher frutos, né, recurso financeiro, uma aparência bem legal, uma saúde maravilhosa, um divórcio. E me questionei já muitas vezes e conversei já com o Gleice sobre isso, que me parece, gente... Me parece que a mulher, isso é algo que eu tenho observado e isso é uma especulação minha. Eu não sei o quanto da minha especulação faz sentido, sabe? Ou se tem algum pontinho que eu tô perdendo aí. Mas me parece que, claro que a gente sempre tem que colocar Deus nessa equação, né? Uma mulher sem Deus, ela vai... ou uma família sem Deus, um casal sem Deus, presente no relacionamento, ele vai ter sérios problemas. Ele não vai saber gerir as crises que vão surgir, as diferenças que vão aparecer. Mas eu vejo que, inclusive, casais crentes, casais cristãos, eles estão tendo muita dificuldade com isso, né? Aí é uma coisa engraçada, porque tu olha assim, tu lembra da Mariazinha? Ela tinha uma vida bem pacata, assim, uma vida... bem simples,
Mas de repente a Mariazinha descobre que pode fazer uma faculdade à distância, pagar 150 pila por mês. Ela vai lá fazer faculdade, ela se forma, ela começa a trabalhar, começa a ganhar o dinheiro dela. E a bonita começa a frequentar a academia. E a bonita começa a comprar Mary Kay. E vai e vem. E ela fica bonita, e ela fica mais magra. Perde aí seus, sei lá, 10, 15, 20 quilos. E ela começa a trabalhar, ela compra o carrinho dela. Mas a Mariazinha se divorcia. Logo depois que ela começa a usufruir de toda essa beleza da vida, assim, dessa vida próspera, tem uma separação. Me parece que tem uma dificuldade da mulher de lidar com esse sucesso. De também enxergar o papel dela e do marido num relacionamento. Me parece, sabe, como eu percebo que os homens não acompanham, às vezes, esse progresso, né? Nem sempre o marido tem a vida pacatinha dele lá e ela que deu um salto. Às vezes o cara é um cara bem ativo, inteligente, um cara pra frente, atualizado, né? Um cara que tá sempre crescendo, buscando crescer. Nem sempre o marido é esse cara que ficou pra trás, que não quis estudar, que não quis ver. Me parece que a mulher tem dificuldade em lidar com possíveis pensamentos, sentimentos que surgem. Eu acho que a mulher, ela se emociona quando coisas boas e grandes acontecem. Que a mulher naturalmente ela é mais emotiva, isso é verdade. Não que as mulheres, por serem mais emotivas que os homens, elas são levianas, que elas não pensam nas consequências. Não! Eu, por exemplo, sou mais emotiva que o meu marido na maioria das situações, mas considero que para uma tomada de decisão eu consigo pensar com clareza, certo? Agora, me parece que as mulheres têm mais dificuldade de gerir possíveis pensamentos que surgem na mente delas, porque a palavra de Deus diz, eu tenho aqui Provérbios, capítulo 4, verso 23 aberto, versículo 23 aberto, que diz assim, ó, tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. E eu percebo que para qualquer coisa na vida, qualquer momento, seja um momento de muito alto ou muito baixo, né? Os altos e baixos da vida da gente, eles provocam sensações e nos trazem emoções que às vezes a gente precisa gerenciar eles. Porque senão eles nos dominam e a gente faz escolhas baseadas neles, ou seja, eles se tornam o juiz da vida da gente e toma as decisões, as rédeas. E a palavra de Deus e o juízo, né, essa capacidade de racionalizar, de pensar, é o que precisa estar à frente para a tomada de decisão. E o crente, ele tem a palavra de Deus, né, o Espírito Santo como aquele que vai dirigir as nossas ações, os nossos comportamentos e também nos ajudar e dirigir os nossos pensamentos. Eu não tô falando uma coisa que provavelmente só eu observei. Eu mesma já tive dificuldade com isso. E é muito mais fácil eu falar sobre um assunto quando eu já passei por algo parecido. Acontece que muitas mulheres passam por isso, mas têm dificuldade de assumir isso. Tem às vezes vergonha, um certo receio de assumir para elas mesmas que lá naquela curvinha do finzinho lá da alma delas, elas já pelo menos uma vez na vida já passaram por isso. De olhar para o marido e pensar o seguinte: ai gente, ele é tão ignorante. Ai gente, como falta instrução para esse homem. Ai gente, como falta ele se abrir a mente. Ou né, o que o pessoal diz por aí, que é pouca areia, né, pro seu caminhãozinho. E
Isso é uma coisa, gurias, que não é no mundo aí fora que acontece. É no mundo aqui dentro, dentro de casa, é dentro do nosso coração que acontece. E muitos problemas na família, muitos não, todos os problemas começaram na mente. O divórcio começa na mente, a traição começa na mente. Não é um presente que cai do céu, que tu recebe do destino. Olha aí, ó, a traição caiu na tua frente. O divórcio, eu não posso correr, eu vou ter que aceitar. Não, gente, é uma construção. O divórcio é uma construção. E é uma aceitação. Você aceita aquela miséria. Você aceita aquele pensamento. Você aceita que as coisas vão ser assim. Você aceita pensar de uma forma que não agrade a Deus. Você aceita pensamentos impuros. Você aceita pensar mal do seu marido. Você aceita pensar coisas que depreciam o seu marido. Seu marido pode não ter a formação que você tem. O seu marido pode não ter o shape que tu tem. Seu marido pode não ser o rato de academia que você é. O seu marido pode não ser um cara tão conectado, tão antenado, tão moderno quanto você. Mas ele é o seu marido. Agora, vamos abrir um parêntese. Deus colocou a mulher como auxiliadora. Se o seu marido não é nada disso, e isso está sendo uma pedra, um gatilho de tropeço para que você pense coisas que não agradam, o que eu e você, e vou me colocar sempre nesse lugar, porque eu não sou uma flor que se cheire, né? Se não é Jesus na minha vida, Deus tenha misericórdia de mim. O que nós, como auxiliadores, estamos fazendo para auxiliar esse marido a chegar naquele lugar que eu gostaria? Porque pensar que o marido é pouco areia para o nosso caminhão vai nos levar a ter atitudes com relação ao nosso marido, atitudes com relação ao nosso casamento, atitudes com relação à fidelidade, o comprometimento que eu tenho dentro do meu casamento, que vão trazer problemas para o meu casamento. Em algum momento eu não vou ser fiel na minha mente, em algum momento eu não vou ser fiel com meu marido nas minhas atitudes, em algum momento eu vou ser uma mulher desrespeitosa. É uma cascata de atitudes e comportamentos que eu vou ter. Então, voltando lá no início da nossa conversa, temos, eu acredito, uma dificuldade muito grande de lidar com o sucesso, gurias. A gente tem muita dificuldade. Não, eu não tenho. Será que não mesmo, gurias? Será que tu não tem? Por quê? Você ainda não provou de algo que você olhou, comparou com seu marido e disse: parece que eu sei mais do que ele nisso. Parece que eu tenho um pouco mais do que ele nisso. Porque é justamente nesse momento que a gente começa a conquistar, que às vezes o marido da gente está focado em outras coisas. Ele tá dentro de uma caverna tentando resolver problema e a gente tá deslumbrando o mundo lá fora, conquistando outras coisas. A gente começa a olhar pro marido da gente e ter pensamentos impuros. Esses pensamentos vão trazer a morte pro nosso casamento. Se você não ficar ligada, se eu não ficar ligada nisso, nós vamos matar o restinho de respeito, fidelidade, compromisso que temos com o nosso marido. E com certeza, na minha mente é cristalino que isso é um grande problema que tem levado a muitas separações e muitos divórcios, sabe? As mulheres é um dos motivos, não é o único, obviamente. Esse vídeo não é pra falar sobre todos os motivos que levam os casais a se separarem, mas é um motivo muito particular que eu tenho observado. E às vezes eu já comentei com o Gleison em casa, eu disse: olha, essa pessoa aqui me causa assim uma sensação ruim. Parece assim, ó, que a qualquer momento nós vamos ouvir uma notícia, sabe? Uma notícia ruim a respeito de um divórcio, uma separação, porque parece que a história dela é a mesma história que eu já vi se repetir em várias outras famílias, vários outros casamentos. Uma mulher começa a conquistar de forma muito individual. É uma coisa dela, não é uma coisa em família, não é o casal conquistando junto, é ela. Uma coisa é o casal conquistando,
É outros 500, pelo contrário, fortalece o casamento. Quando ambos estão lutando em prol da mesma coisa. Quando o casal está lutando para economizar para tal coisa, quando ambos estão estudando para investir num negócio juntos, quando ambos estão buscando estratégias, ferramentas, melhorando a saúde, cuidando da aparência, para terem mais saúde, para viverem mais, viverem com saúde, cuidarem dos filhos, né? É outra coisa. Agora, quando a gente vê, e eu vejo isso muito nas mulheres, eu não tenho muito conhecimento a respeito de homens, e claro que deve existir, mas eu não conheço homens que passaram por um processo de ascensão assim, e logo depois estourou num divórcio. Pelo contrário, às vezes eu vejo muitos homens prosperando e investindo na mulher, investindo nos filhos, melhorando a casa para a família morar, comprando um carro melhor para a família viajar, investindo na escola, uma escola melhor para os filhos, investindo na mulher. A mulher daí faz plástico, mas ele ficou rico, ela faz plástico, o cara investe nela. O cara começa a prosperar financeiramente, a mulher começa a ficar bonita. Aonde está indo esse recurso desse homem, gente? Nessa mulher. Eu vejo um movimento muito a prosperidade do homem volta para o lar. E esse é um problema quando uma mulher não tem o temor de Deus e ela não tem cuidado de gerenciar seus pensamentos. E sem a ajuda do Espírito Santo vai ser muito difícil gerenciar, porque não é fácil. A natureza humana e Satanás sabe como trabalhar, né? Como entrar nessas brechas para nos iludir com pensamentos que são mentira. Tudo que o diabo fala na sua cabeça é mentira, amiga. O diabo não fala a verdade. Se tem uma coisa na vida que o diabo não é falar a verdade, ele não é verdadeiro. Então essa coisa de pensar que você poderia ter uma vida um pouquinho melhor se talvez você separasse seu marido, afinal agora você já tem recursos para se sustentar, e essa é uma mentira do diabo. Porque dinheiro não traz estabilidade para a alma. Quando você já foi casado uma vez, nada mais conserta este problema que ficou lá atrás. Você pode tentar remediar, resolver de um jeito ou outro, mas é uma marca, uma ferida que vai ficar sangrando pro resto da vida. O divórcio não deveria de existir. É verdade, tem situações que são aquelas situações fora da curva, né? Que continua sendo um problema, continua sendo uma ferida que sangra, mas às vezes é o caminho para que uma ferida muito maior não se abra. Sim, é verdade, mas não deveria de ser uma escolha para um casal que a mulher olha para o marido e pensa: ai, ele me enche o saco, ou ai, esse cara tá me dando nojo, ai, eu não aguento mais, não suporto mais, não consigo mais nem olhar para a cara dele. Quando você começa a ter pensamentos que você não confessa, mas você sabe, lá no íntimo da sua alma, você às vezes pensa que você é muito areia pro caminhãozinho do seu marido, ou que você poderia viver mais feliz se você se aventurasse, deixar seu casamento e ou viver sozinha, ou quem sabe, e é o que acontece quase sempre, né? Arranjar outra pessoa no futuro? Você acha que esse é o caminho que vai te trazer felicidade, que tá tudo bem, que é isso aí? Não vai. Não vai, porque a palavra de Deus, ela não te dá respaldo para que isso aconteça, né? Não é algo que Deus tem compromisso e que Deus abençoa. Então, gurias, eu já tive pensamentos assim. Eu tô abrindo meu coração aqui, tô falando isso porque é uma coisa que eu já vivi. E esses pensamentos, gurias, de se iludir com qualquer coisinha que a gente possa melhorar nessa vida, qualquer conquista e progresso que a gente possa ter, se a gente não estiver alinhado com aquilo que Deus diz, se a gente não usar a palavra de Deus para combater pensamentos do mal, mentiras de Satanás que vem na nossa mente, a gente começa a se acostumar com essas mentiras, achando que a gente é flor que se cheire e não é flor que se cheire. A gente começa a se conformar com essas mentiras, achando que elas são verdade. E essas mentiras vão estragando, azedando, vão estragando o nosso coração. Quando a gente vê, gurias, a gente já tá no fundo do poço, num relacionamento já que a gente não tem mais respeito, que a gente não tem mais mínimo de admiração. E tudo isso resulta, no final de tudo, em divórcio,
uma família que se desintegra, filhos que vão pra lá, que vão pra cá, e essa não é a vontade de Deus. Então, gurias, pega Provérbios, capítulo 4, versículo 23, que diz: tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Cuidado com os seus pensamentos. Que Deus nos ajude a cuidar dos nossos pensamentos. Tá? Não vamos cair nessa cilada. Tudo que você conquistar, que seja para a glória de Deus. Tudo o que você se tornar para melhor, que seja para a glória de Deus. E algo que glorifica a Deus, se estamos falando de viver para a glória de Deus, é cuidar da nossa família e investir na nossa família. Então, minha amiga, tu fez uma faculdade? Pega todo esse conhecimento que tu adquiriu nos 4 anos de graduação, invista primeiro nos teus filhos e no teu marido. Ah, eu estudei pedagogia. Não adianta trabalhar numa escola o dia inteiro e negligenciar o cuidado dos teus filhos. Tu tem que ser pedagoga primeiro dos teus filhos. Ah, eu sou uma arquiteta de sucesso. Então cuide da sua casa. Não adianta chegar às 7, 8 horas da noite com uma empregada cuidando da sua casa o dia inteiro e não poder cuidar daquilo que é o objeto de estudo seu. Você não consegue nem ter um olhar para aquilo que você mais entende e conhece. Você não consegue investir tempo. O teu conhecimento não é investido primeiro na sua família. E Deus não nos chamou, gurias, pra gente viver mais focado da porta da nossa casa para fora. É o processo inverso. Deus nos chamou para auxiliar o nosso marido, cuidar da nossa família. Então, se você exerce alguma atividade, se você tá numa luta, numa busca de ter um peso melhor, uma aparência mais bonita, de ajudar financeiramente a sua família, invista todas essas conquistas primeiramente para servir seu marido e seus filhos. Certo? É o conhecimento, é o dinheiro que você está conquistando. Não é para pensar, alimentar um pensamento do diabo na sua cabeça pensando que agora eu já ganho o suficiente para me manter, eu não preciso mais do meu marido. Eu tenho independência financeira. Esse pensamento vem do diabo. Não existe independência financeira. Se você está conquistando recurso, minha amiga, amém, glória a Deus, use para ajudar seu marido a construir um futuro para sua família. Seja qual for, investir, comprar, reformar, não sei, abrir um negócio, não sei. Você e seu marido estando de acordo, amém. Então, use toda a sua energia, use suas conquistas para a glória de Deus, a começar por servir o seu marido e os seus filhos. Que Deus nos dê sabedoria, que Deus nos dê graça, gurias. Não é fácil viver esse mundo em que a palavra de Deus diz uma coisa, mas o mundo aí fala outra. Né? Mas Deus nos dá graça, se a gente colocar os pés de Jesus e reconhecer que a gente precisa dele. Não passa pano não para os teus pensamentos pecaminosos, viu? A gente não pode passar pano, porque senão a gente não tem como se arrepender. Jesus não tem como trabalhar em nós, tá? Então reconheça se você tem alimentado esses pensamentos a respeito do seu casamento, do seu marido, de você mesma, né? De si própria. Reconheça que você está tendo pensamentos pecaminosos, se arrependa, lance aos pés de Jesus. O Espírito Santo vai fazer uma obra na sua vida, vai abençoar você e a sua família, em nome de Jesus. Beijo, gurias. Deus abençoe vocês e